Professor Garrido, psicoterapeuta, me explique o motivo de tantos divórcios nessa pandemia. Qual é o motivo? Em primeiro Porque... lugar, Bom dia. bom dia, prazer estar aqui. Parabéns, né, porque esse trabalho de vocês é de utilidade pública, o que seria da população. É o divã coletivo, né, que vocês promovem, e essa é muito bom. É a aula coletiva e divã coletivo. Na realidade, a pandemia, ela trouxe outras pandemias, né? Trouxe uma pandemia financeira, eu estava ouvindo aí o seu ouvinte falando das dificuldades, trouxe uma pandemia emocional. Você não tem ideia do número de pessoas que estão negociadas, que estão mexidas emocionalmente, de uma doença tão estigmatizada, tão séria, e trouxe também uma pandemia conjugal. O que a gente está vendo muito é que ela expõe as coisas. Por exemplo, você tinha um casal que ele não se dava bem, mas tinha muitas fugas. O cara ia... Eu tinha pacientes assim, eu estou numa fase tão ruim do casamento que eu demoro de chegar em casa, eu passo num barzinho, eu vou jogar uma bola, eu fico conversando com os amigos, aí chegava tarde, a mulher para o shopping, a mulher para aqui, para ali. De uma certa forma, tinha as viagens, né, de trabalho e tudo. E a pandemia, ela expôs, é como se a gente tivesse feito uma gambiarra, e ela expôs isso e disse, agora é com vocês, agora eu não tenho mais de escape, e isso acabou afetando, sem falar nesse aspecto emocional todo acontecendo dentro de uma casa, com criança, com filho, criança não vai para a escola, então a gente atribui a essas questões externas que acabaram abatendo pessoas que estavam com baixa imunidade conjugal, vamos chamar assim, e que já isso foi ampliado, isso foi agravado com a pandemia. Pois é, e o dia a dia, não é, professor Garrido? Porque a mulher, geralmente, ela acorda, o homem também acorda, toma um café e cada um vai para o seu trabalho. Mal se encontram no almoço. Se fala em WhatsApp, liga para os filhos na escola. A rotina quebrou. Então tem casais de 18 anos, de 20 anos, que estão se descobrindo agora, é isso? Agora que um está vendo que é o outro? Exatamente. São três amores que são envolvidos num relacionamento conjugal. O amor pelo outro, que é o que mobiliza a gente para casar para uma pessoa, a paixão, né, a vontade que a gente tem, não é bem explicado isso pela psicologia, a gente se atrair por alguém a ponto de querer morar junto, querer casar. O amor pela gente, é muito importante o alto amor. Toda vez que a gente baixa muito o alto amor, e a gente fica com amor pelo outro exacerbado, aí a gente abre portas para relacionamentos abusivos, com uma série de coisas que a gente pode passar. Então, a gente tem que equilibrar esses dois amores, o alto amor e amor pelo meu amor. E tem um terceiro, que esse foi muito afetado pela pandemia, que é o amor pelo relacionamento, o amor pela construção da história, da vida em comum. Que vai ser uma coisa prazerosa ou vai ser uma coisa tóxica. Então, eu acho que esse relacionamento hoje mais exposto, mais presente, com um número maior de horas, porque sempre o amor nunca é só o sentimento. O amor tem uma questão muito importante, que é a inteligência conjugal. A gente tem que ter uma gestão. Muitos casais, inclusive, se separam, e esse número que você trouxe de divórcios, se gostando muito. Então, não foi nem o sentimento, foi a gestão do relacionamento. E essa gestão do relacionamento, essa inteligência conjugal, essa inteligência emocional que a gente tem que ter cada dia mais no trabalho, em qualquer lugar, é que faz muita falta quando ela não está presente nas casas. E aí a gente começa a fazer coisas e vai desgastando, e faz como o cupim. A história do cupim é interessante, porque o cupim ele destrói um móvel, aí até o momento que aquele móvel cai, você olha, está tudo aparentemente normal. Então, às vezes, com os casais é assim, a gente não cuida, a gente não conversa, a gente não vai trabalhando nesses pontos, e quando o belo dia olha, cadê a relação? Foi embora, e a pandemia se tornou, então, um grande cupim para os relacionamentos que já não estavam bons. Importante falar isso. Pois é. Agora, como é que você me explica os casais que casam e que se conhecem na pandemia? Como é que é isso? Porque sempre a gente está na pista ou a gente está comprometido, né? Claro que ela pegou muita gente na pista
muita gente solteiro, muita gente que estava, e que também tinha muitas opções, né? A pessoa solteira podia ir numa festa, podia ir numa balada, podia ir num restaurante, num barzinho, e no shopping conhecer alguém. E aí você hoje tem um número absurdo também de casais que estão se conhecendo e fortalecendo os relacionamentos de forma digital. Com a pandemia. Por quê? Porque com a pandemia, porque é o que sobrou, né? Você está em casa, o outro está lá na outra casa, não sabe que o outro existe, mas aí tem os sites de relacionamento, tem aquelas coisas de rede social, Instagram, não sei o quê. Quando pensar que não começa a conversar, você tendo tempo para conversar, e aí se estabeleceu esse relacionamento que veio por uma afinidade. É muito importante, são 7 pílulas para o casamento nunca dá problema. Quais são Eu as posso pílulas? falar rapidinho para que ajude os seus. Porque afinidade, os gregos falavam, case com quem você gosta de conversar, porque é isso que fica. A coisa da atração, que não pode morrer, a gente querer estar junto, querer estar perto, a parte sexual. A admiração é uma coisa muito importante que muitas vezes faz muita falta numa crise dessa. Com a administração, a admiração é um lastro para o casal, e a amorosidade, que é querer bem, querer ver o outro bem. E perdão, casamento é casa de perdão, a gente tem que dormir sempre zerado. Paciência, hoje essa pílula a gente tem que tomar sem moderação, porque a pandemia, ela tira a nossa paciência, ela mexe com o nosso emocional. Está todo mundo estressado, está todo mundo nervoso, e aí a gente tem que ter essa paciência para não apagar o incêndio que muitas vezes está no relacionamento com gasolina, a gente tem que apagar com água. E fechando tudo, a persistência, que é a coisa de querer estar junto e querer enfrentar as coisas juntos. Então, a pandemia foi uma grande oportunidade, principalmente do digital. Você vê que nós estamos fazendo entrevista, eu fui algumas vezes aí na rádio, pegava meu carrinho e aí. E hoje eu estou fazendo em casa, aqui sozinho, por isso que eu estou sem máscara. Então, veja que coisa boa, né? O mundo digital, as coisas digitais, elas vieram e deram uma ajuda muito grande. Sem elas, eu posso afirmar que essa pandemia seria muito mais sofrida, muito mais dolorosa, até no lado dos relacionamentos. E qual o conselho, professor Garrido, psicoterapeuta de casais, também psicólogo, um dos grandes mestres daqui da Bahia. Professor Garrido, qual o conselho que você dá para aquele casal que está em casa, numa pandemia, para que ele mude a rotina em casa, não se separe, não brigue? Qual o roteiro? O que é que você pede? Como psicoterapeuta, trabalhando com casal há 20 anos e com família, isso a gente está falando de casal, mas isso afeta muito, porque aí vem um relacionamento com filhos e todo o entorno. Eu diria que são 4 coisas que a gente tem que buscar muito hoje, Zé. Com pandemia, então, se torna muito mais importante. A gente tem que praticar muita gratidão. Nós estamos numa geração em que a gente reclama muito. É muita reclamação e pouca gratidão. E reclamação leva a vida para trás. Reclamação. A gente fica de ré. E gratidão leva a vida para frente. A gente está vendo essa tragédia toda. Então, a gente tem que ter... O Gandhi dizia, quando o homem levanta, toda a humanidade levanta. E quando o homem cai, toda a humanidade cai. Então, a gente não pode... Eu vi o seu relato aí da pessoa que trabalha no seu prédio. A gente não pode estar também omisso e alheio a essas coisas. A gente tem que estar solidário a todo esse sofrimento e agradecendo muito. Eu acho que viver um ato de gratidão diária, trazer isso para casa. A outra coisa é a simplicidade. Eu acho que a vida tem que caminhar. O ego, né, fez com que a gente tivesse muito penduricalho e muitas vezes a gente não é feliz. A gente passa que é feliz no Instagram, mas no fundo não é feliz. Então, as coisas simples, trazer muita paz. Eu acho que a gente tem que buscar muita paz. Paz é a coisa mais importante nesse momento. Paz de espírito. A gente é um preço. Paz é igual ao ar que a gente respira, né? Ninguém valoriza muito o ar que a gente respira, mas fique debaixo d'água, tem uma doença dessa. Ou você vai ver o valor que é o ar. E ninguém acorda assim, estou respirando, né? Então, paz é um pouco isso. Paz é uma coisa que a gente nem valoriza muito, mas quando a gente perde essa tal de paz de espírito, até para dormir não consegue. Então, trazer paz, acalmar. A gente tem que ser muito bombeiro. Olha, mulher, olha, marido. A gente já está enfrentando tantas coisas. Vamos harmonizar, vamos... a gente tem que escolher as batalhas que a gente entra. Em uma batalha por vez, a gente já está enfrentando essa batalha, né, do vírus. Então, não adianta agora criar batalhas particulares, porque isso vai tirar a nossa paz
e vai afetar uma coisa preciosa que é esse amor, e esse amor que vai fazer com que essa dor fique menor. É porque a vida ela já está para trás, né? Se você reclama o tempo todo, critica o tempo todo, bate o tempo todo em várias coisas, o parceiro ou a parceira que está ali não está pronto para estar ouvindo aquilo o tempo todo, sabe? Então, a gente pode ir ao contrário disso aí, elogiar, falar da vida, Isso, falar do mar, elogiar o parceiro ou elogiar a parceira também, não é isso? É isso que você quer falar. claro, claro. O elogio é muito importante, o reforço positivo. A gente, às vezes, fala assim, não fez mais do que só obrigação, né? É. E perde tanta coisa boa que o outro faz. Então, o reforço positivo, o elogio, isso funciona muito. Eu atendo muito a questão de criação de filho. É muito importante isso, a gente está elogiando, a gente está incentivando, valorizando, mostrando ao outro coisas que ele tem que ele nem sabe. É tão bonito quando o cônjuge ajuda nisso. E expulsar energicamente, Zé, da casa da gente, as 3 tias avassouradas, que são péssimas para os relacionamentos e para as famílias. Você sabe que família pode ser fábrica de lobos. Muitas famílias produzem lobos, ou então pode ser ninho de aconchego. E quem são essas 3 tias que a gente tem que expulsar a vassourada da casa da gente? A irmã Picuinha, a irmã Vingancinha, que é a outra, e a irmã Pirracinha. É. Então é muito ruim quando a gente entra nesse jogo, sabe aquele joguinho de pirraçar, de vingar, de criticar, de toda... Gente, a vida é um flash, a vida é muito curta. Então a Agora, gente tem que aproveitar o hoje com inteligência. Viver é um ato de inteligência. Viver não é um ato de sorte. Com inteligência um e amigo, amorosidade a gente vive melhor. inteligência e serenidade. Um amigo meu manda aqui, É, ó, Rodrigo. Ele diz aqui, isso tudo acaba na 3ª parcela do financiamento do apartamento atrasado. O bem indo para leilão e os 2 anos do colégio do menino indo para protesto. Quem casa é o cão, é o coelho. É isso isso, aí? mas a gente não quer fugir disso, né? Eu acho que a prestação vai deixar a gente negociado, mas se a gente tiver uma base sólida de amorosidade em casa, a gente vai até junto aguentar esse tranco e não perder a esperança. Perilo Neves tem uma frase linda que eu adoro, que é assim, esperança é ser feliz antes da felicidade chegar. Então, acho que a gente está precisando conectar isso, conectar esse... Um dia isso tudo vai Ser passar, feliz. não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, e vencer a ansiedade. A ansiedade, ao contrário, é ser infeliz antes da infelicidade chegar. Então, que a gente possa trazer esse sopro de esperança, porque dias melhores virão para todos nós. Isaac Editon, da Saltu, manda um abraço para você. Foi seu colega, professor. Querida amiga. Vamos lá. Fizemos um apoio de psicologia, queridíssimo. Um abraço. Bom dia, Garrido. Olha só, nossa ouvinte Vanessa diz aqui: bom dia, tanto divórcio e eu e meu marido oficializamos nossa união. Tínhamos união estável há 10 anos e nesse mês casamos no civil. Esse tempo em casa nos uniu ainda mais. Relação a 2 precisa ter muito equilíbrio, cumplicidade. Quando fico estressada, coloco minha máscara e vou correr. Essa é a minha terapia. E, professor, a convivência é algo muito potente, né? A gente começa a lidar com os detalhes de outras pessoas que às vezes não são muito bem recebidos por nós. E durante a pandemia, muitos casais conheceram esse lado do parceiro, né? Na sua opinião, você acha que esse foi um dos principais motivos para esse aumento significativo no número de divórcios? Se não, o que poderia ter sido? Eu poderia trazer uma história infantil, os 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos são um pouco assim. Quando o lobo mau, e esse vírus é um lobo mau, de forma metafórica, soprou naquela casa, que era uma casa frágil, de areia, derrubou. Soprou outra casa, derrubou. Quando chegou naquele porquinho mais cuidadoso que fez a casa de tijolo, não conseguiu derrubar. Então, acho que é isso, é aquela coisa, balança, mas não cai. A Vanessa falou uma coisa importante. A convivência, aí entra aquela coisa da paciência, entra a coisa da amorosidade. Escolhe, gente, se o parceiro está nervoso aquele dia, você entra mais calmo. Aí no outro dia você fica nervoso, o outro aí fica mais calmo. Então a gente precisa ter essa gestão, essa combinação e essa cumplicidade. Porque para o bem ou para o mal, a gente está numa pós-graduação. Essa pandemia vai ser para todos nós uma pós-graduação
E a gente pode transformar esse limão numa limonada azeda, porque é um negócio terrível, mas a gente pode tentar tirar algum aprendizado. Eu não tenho dúvida que muitos casais vão passar. Travou aí, travou. Muita gente elogiando aqui a entrevista. Posso estar... Aí, pronto. Juntos, tem uma frase de Gandhi que eu queria deixar aqui, que é bem rápida, que é assim: juntos poderíamos resolver um problema. Ele é o nosso adversário, não de nós em relação. Então, a pandemia é o nosso adversário, o vírus é o nosso inimigo. E se a gente estiver unido, a gente vai passar mais fácil por ele. Bom, deixa eu... tem uma notícia aqui. Cadê? Essa notícia a gente vai ler depois com todo cuidado. Está no BNews. A história da maternidade de Salvador, acusada de tráfico de bebês na década de 80. No quintal da unidade de saúde foram encontrados 22 bebês enterrados. Essa bomba está vindo agora à tona. Está no BNews. Professor, qual o conselho que você dá para o casal que vive em casa 24 horas? Qual é o conselho? O conselho vai reforçar tudo que eu falei. Tem uma expressão engraçada, rasgar o saco, né? Eu acho que está no momento da gente aumentar o quê? Aumentar a nossa tolerância. A gente não pode deixar, a gente tem que ter domínio sobre o emocional das pessoas. Eu converso muito com colegas psicoterapeutas. Janeiro e fevereiro, e dezembro, janeiro e fevereiro, foram baixa estação. Todo psicoterapeuta sabe disso. Era um período que ele programava umas férias, que ele fechava o consultório, porque nunca a concorrência com o Carnaval da Bahia, com o sol, as pessoas... Era sempre um período que quem estava fazendo terapia tirava meio férias em novembro e voltava em março. Nós estamos tendo um período que não estamos dando conta. Está o nível de pessoas que estão abalados emocionalmente. Então, quando a gente está numa coisa dessa, a gente tem que ser seletivo na reclamação, a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que fazer muita empatia com o outro, entender o outro. Às vezes a gente julga o outro e não entende o outro, e aí complica tudo. Então, acho que é um teste assim que a gente... E acaba sendo um teste de amor. De todas aquelas pílulas que eu falei, a mais bonita é o amor ágape. Os gregos falavam, né, 3 formas de amor. Amor ágape, amor filia, que é a afinidade, que é o relacionamento. E se você tem isso, claro, se você está com a pessoa o tempo todo e você tem afinidade, isso é ótimo. E o eros, né, que é a parte sexual do casal, a atração sexual. Mas o ágape, talvez seja o momento da gente trazer mais o ágape para dentro das casas, que é aquele amor com compreensão, aquele amor com paixão, aquela coisa de ficar feliz vendo o outro feliz. E se eu cuido de você e você cuida de mim, aí a gente vai passar mais fácil. Eu acho que o grande conselho é esse. Nós temos que ter uma serenidade, adorei essa palavra que você usou, serenidade amorosa com a gente e com quem está perto da gente. Evitar fazer críticas, evitar apontar o dedo, evitar reclamar. Isso é uma boa sugestão do professor Garrido. Meu amigo Paulo Kiki, grande fotógrafo, ele e o Diego Kiki, um abração para os dois aí, pai e filho, monstros sagrados na fotografia baiana. Agora, professor Garrido, para terminar, você acha que todo casamento, a maioria, acima de 50%, ele é fadado à separação? Não, eu diria o seguinte... Qual o percentual? Quando os casais... Porque eu conheço várias pessoas, hoje... todo mundo eu conheço é separado. É impossível. Porque o que acontecia antes, tempo de casado nunca foi medida, régua de medição do casamento ser bom, não. Tem casamentos de muito tempo que não são bons, as pessoas apenas não se separavam, de repente um anulava o outro. Então não é o fato de estar muito tempo junto. Tem pessoas que casaram mais vezes e nem por isso são piores. De repente essas pessoas buscaram mais um que outro. Então, mas o que acontece hoje, primeiro essa coisa da gente tentar, eu sempre falo, eu não vou aqui legislar em causa própria, mas é bom você fazer uma terapia preventiva, uma terapia de casal. Eu acho que quando você separa, você tem uma condição maior. Eu acho que a gente tem que ser feliz, ou junto ou separado, e tentar.
tentou, não deu. Agora, o que acontece é o seguinte, nunca um casamento, 3 coisas acabam o relacionamento. Que é um evento, que aí é uma coisa mais traumática, uma agressão, uma traição, a falta do sentimento E o sexo? e, e o comportamento, que vai afetar o sexo. O sexo entra como consequência disso tudo. O que eu quero dizer nesse final é o seguinte, Zé, você não está amando um dia, o outro você deixa de amar. Isso não existe. É o desgaste do dia a dia. Sabe, aquela pequena picuinha que vai lhe broxando no sentido mental, mas também físico, mas estou falando aqui no sentido mental. É aquela falta de inteligência conjugal, é aquela coisa que você vai no comportamento desencantando. A separação ela acontece muito no desencanto. A gente tem que ter uma medicina preventiva para evitar que as coisas cheguem num ponto que não dá mais. Às vezes o casal está descendo uma ladeira e não consegue ter uma ação. Aí depois não consegue mais frear igual o carro, né? Não consegue mais colocar uma ré. Então, eu acho que a gente tem que ter uma vigilância. O casamento nunca é sorte. Quem pensa que é sorte, quebra a cara. É inteligência e autoavaliação. A gente está avaliando, a gente está sentindo, a gente está percebendo o outro e sempre agindo. Porque se a gente gosta, tudo que a gente gosta cresce. E o que a gente não dá atenção, morre. Isso é uma lei que vale desde uma planta até um relacionamento. Então, gente, vamos ter paciência, tudo vai passar. Se o marido chegar nervoso, dá boa notícia para ele, não fica também só dando má notícia não, que é ruim, e vice-versa, porque é muito importante que a gente consiga construir, dentro dessa grande tragédia, um lar de muita paz e de muita... Pois é. Meu querido professor Garrido, um abração para você. Muito obrigado pela entrevista. Voltaremos mais vezes. Muita gente elogiando você aqui. Muita gente. Demais. E eu espero a gente se ver com mais vezes, porque os casais precisam de paz e serenidade. Para fechar, meu Instagram, Prof. Garrido, tem o meu de celebrante, Prof. Garrido. E, gente, respira fundo, porque nada justifica a nossa paz. Eu tenho um ditado, Zé, que é meu. Vai tirar a paz e siga em paz, porque nada é mais importante do que a paz da gente. Um abração, meu amigo.